coronavírus, porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus. Glória a Jesus Cristo, glória a Jesus Cristo, nós se amamos, irmãos. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar de morfologia, a gente vai falar um pouquinho de morfologia, tá? E pra gente começar, a gente precisa saber o que é morfologia. Então, a morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. A morfologia, ela estuda as palavras isoladamente. Então, imagine uma frase, a gente vai pegar cada palavra dessa frase e vai estudar a estrutura dessas palavras. Diferente da sintaxe. A sintaxe, ou sintaxe, como algumas pessoas dizem, a sintaxe, ela vai estudar a função, o sentido da palavra dentro de um contexto de frase ou dentro de um contexto de um período. Certo? As classes morfológicas, também chamadas de classes de palavras ou classes gramaticais, que são cada tipo de palavra, como a gente vai denominar cada uma delas, elas podem ser divididas em alguns tipos. As classes gramaticais, classes morfológicas, classes de palavras, podem ser divididas em 10 tipos. Esses 10 tipos são substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, artigo, preposição, conjunção, numeral e interjeição. Hoje a gente vai falar só sobre substantivo, adjetivo, numeral e artigo. O substantivo é uma coisa, é uma palavra, é uma expressão. Substantivo é uma coisa que a gente ouve assim, sei lá, desde que a gente tem 9 anos na escola. E tem muita gente que chega em alguns níveis mais avançados, talvez até no ensino médio, sem saber, de fato, identificar um substantivo, né? Então, se você tá ouvindo o professor falar e blá, blá, blá o substantivo e blá, blá, blá não sei o quê, e você não sabe o que é um substantivo, isso vai prejudicar completamente seu aprendizado. Então, sempre pensa no substantivo como o nome de algo. Eu vou pegar algumas coisas que eu tenho aqui na minha mesa e vou mostrar pra vocês e vou dizer pra vocês que essas coisas têm nomes, certo? Tudo que tem nome é um substantivo. Então, aqui eu tenho régua, é o nome disso, isso é um substantivo. A palavra régua, que dá nome a esse objeto, é um substantivo. Eu tenho caneta. Caneta é o nome disso daqui. Se isso daqui tem nome, o nome desta coisa a gente vai chamar de substantivo. Eu tenho marca-texto. Marca-texto é o nome deste objeto e o nome que a gente dá para ele, a classe dessa palavra, é chamada de substantivo. Eu tenho aqui estojo. E estojo é o nome desse objeto. Então, se esse objeto tem um nome, logo o nome disso daqui vai ser um substantivo. Aqui atrás eu tenho quadro. Quadro é o nome desse objeto. Então, se tem um nome, é substantivo. Planta, livros, banco. Tudo isso que a gente consegue nomear, a gente vai chamar de substantivo, ok? Os substantivos, eles têm alguns tipos, certo? E aí a gente vai poder ter, por exemplo, um substantivo simples ou um substantivo composto. O que é um substantivo simples? É um substantivo, é um nome de algo formado por uma única palavra. Então, aqui nós temos caneta. Caneta, uma única palavra, substantivo simples. Marca-texto, nós temos duas palavras formando o nome dessa coisa. Se eu tenho duas palavras, nós temos um substantivo composto. Sabe quando a pessoa tem dois nomes? Então, o fulano se chama José Carlos. José Carlos, nome composto, porque o nome que eu dou para aquela pessoa é formado por duas palavras. Se a gente não tem um nome composto, nós temos um nome simples, certo? Porque é formado por uma única palavra, no meu caso, cal. Os substantivos também podem ser comuns ou próprios. O que é comum e próprio? Um substantivo comum é um substantivo que dá nome a todos os elementos, todos os objetos daquela mesma classe. Então, eu posso chamar isso de caneta, eu posso chamar isso de caneta, eu posso chamar isso aqui de caneta, tudo isso vai ser caneta. Então, quando eu posso usar uma única coisa para nomear todos os objetos daquela mesma classe, eu tenho um substantivo comum. É igual eu chamar a minha casa de casa, a casa ali da outra rua, do outro lado da rua de casa, todos os lugares onde moram pessoas, casa, certo? Agora, um substantivo próprio é um substantivo que dá um nome particular para aquela coisa. Por exemplo, todo mundo que está assistindo esse vídeo mora em uma rua, certo?
Então, eu moro em uma rua, você mora em uma rua, só que cada rua tem um nome específico. Logo, esse nome específico da rua vai ser o substantivo próprio. No caso, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, as pessoas que moram aqui nos outros apartamentos são pessoas. Eu posso chamar todo mundo de pessoa, é um nome que eu posso dar para todo mundo, só que cada uma delas tem um nome. Cal, Maria, João, José, Gabriel, Leandro, Sandra. O nome específico daquela coisa, eu não posso olhar para todo mundo e chamar de Sandra, certo? Por isso que a gente vai chamar esse substantivo de próprio. Eu me refiro a uma única coisa específica com aquele nome, né? Eu posso chamar a Sandra de mulher, do mesmo jeito que eu posso me chamar de mulher e várias outras pessoas de mulher. Então é uma palavra que serve para nomear todos as pessoas daquela mesma classe. Porém, eu não posso chamar todo mundo de Sandra. Então, quando eu uso uma palavra específica, substantivo próprio. Quando eu uso uma palavra genérica, substantivo comum. O substantivo também pode ser concreto e abstrato. Tem um jeitinho muito fácil, né, de a gente aprender substantivo concreto e substantivo concreto e abstrato, principalmente para quem tem dificuldade, que é: você consegue desenhar caneta? Se você consegue desenhar a palavra, significa que aquele substantivo é concreto. Agora, se eu pedir para você desenhar amor, consegue desenhar amor? Não, consegue desenhar coração, desenha seu namorado, sua namorada, desenha sua mãe, mas não desenha a palavra amor. Então, tudo que você não conseguir desenhar, a gente vai poder chamar de substantivo abstrato. Claramente que se a gente for buscar uma explicação um pouco mais técnica, o substantivo abstrato, ele vai ser o nome dado a sentimentos, emoções, coisas que a gente não consegue, que não são palpáveis, né? E aí existem várias nuances do substantivo abstrato. Por exemplo, eu posso pedir para você desenhar a palavra nota. Nota, né? Nota de dinheiro. Consegue desenhar uma nota? Pode ser $1, R$1. Eu posso pedir para você desenhar $1. Você consegue desenhar. Então, dólar, substantivo concreto. Só que se eu pedir para você desenhar dinheiro, o que você vai desenhar? Uma nota? Uma moeda? Um saco de dinheiro? Barras de ouro que valem mais do que dinheiro? Então, você não está desenhando dinheiro. Você está desenhando barras de ouro, saco de dinheiro, cifrão, nota, moeda, mas você não está desenhando dinheiro. Logo, dinheiro é um substantivo abstrato, porque você não consegue desenhar dinheiro, então é um substantivo abstrato. Esse é um jeito que claramente ele não vai se aplicar a 100% dos casos, mas ele vai facilitar muito a vida de quem tem dificuldade de entender a diferença de um substantivo concreto para um substantivo abstrato. Os substantivos também, eles podem ser primitivos e derivados. O que é um substantivo primitivo? É a primeira palavra que surgiu e depois dela surgiram várias outras palavras cognatas, certo? Palavras que surgem a partir de uma palavra original. Então, um exemplo é a gente falar ferro. Ferro é uma palavra primitiva, é um substantivo primitivo e dele a gente pode criar ferreiro, ferragem, ferradura, ferramenta e assim vai, certo? Agora, vamos falar um pouquinho de adjetivo. Muito fácil adjetivo. Adjetivo, ele dá característica ao substantivo. Então, eu não consigo usar um adjetivo, né, com função de adjetivo, se por acaso ele não estiver caracterizando um substantivo. Então, digamos que nós temos um substantivo, algo, né, que tem o nome de menina. E eu quero caracterizar a palavra, o substantivo menina. E direi menina bonita. A característica do substantivo menina é o adjetivo, certo? Então, tudo que der característica a algum substantivo, a gente vai chamar de adjetivo. Eu posso dizer marca-texto, que é um substantivo composto, laranja. A cor pode ser uma característica e a cor vai ser um adjetivo, certo? Tem uma coisinha chamada locução adjetiva, que é um adjetivo formado por mais de uma palavra. Então, vamos lá. Eu vou pegar um substantivo abstrato, amor, certo? Tá aqui. E eu vou caracterizar esse substantivo amor com o adjetivo paterno. Amor paterno. Então, significa que aquele amor, ele vem da parte do pai, certo? Eu poderia dizer, ao invés de amor paterno, paterno que é a característica deste amor, eu poderia dizer amor de pai, certo? E aí, essa expressão formada por uma preposição
mais o substantivo pai, ele poderia facilmente ser trocado por paterno. Então, toda expressão que puder ser trocada por um adjetivo e for formada por mais de uma palavra, a gente vai chamar de locução adjetiva. E aí vamos lembrar esse exemplo. Amor paterno, amor de pai. De pai, locução adjetiva, ok? O artigo é a palavra utilizada antes do substantivo e ele tem, né, a intenção de particularizar ou indefinir aquele substantivo. E também ele tem a intenção, uma ótima intenção, de indicar se aquele substantivo que vem depois dele é uma palavra de gênero masculino ou feminino, ou se é uma palavra de número singular ou plural, certo? Então eu posso dizer o menino, o artigo definido, lembrando que nós temos artigos definidos e indefinidos. Definidos, o, a, os, as, indefinidos, uma, uns, umas. O menino desapareceu. Quando eu uso a palavra o antes de menino, eu tô falando de um menino específico, porque eu usei o como adjetivo definido. Se eu dissesse um menino desapareceu, poderia ser qualquer menino. Agora, o menino desapareceu é um menino específico. E olha só que coisa interessante. O só pode vir na frente dele uma palavra masculina. Então, além de particularizar ou indefinir, ele vai indicar pra gente o gênero da palavra que vem na sequência. Certo? Se eu dissesse os, significa que mais de um menino desapareceu. Os meninos desapareceram. Não poderia ser os meninos. Certo? Eu posso dizer um menino desapareceu, e aí eu não sei de quem eu tô falando. Uns meninos desapareceram, foram alguns, mas eu também não sei quem é. Então, eu estou indefinindo ali, né? Ele tá assim, eu não sei de quem eu tô falando. Se eu digo o, se eu uso um adjetivo definido, aí eu tô particularizando aquele ser, aquele substantivo, aquela coisa. E pra gente fechar, numeral. O numeral, como já diz, é uma classe de palavras que vai indicar número, certo? Então, qualquer quantidade de qualquer coisa explícita por meio de uma palavra, numa frase, num período, numa oração que seja, a gente vai chamar de numeral. Numeral, dentro de uma frase, ali dentro de um contexto, né, de palavras, vão poder ser vários tipos de números. Então, números ordinais, cardinais, numerais multiplicativos, fracionários, numerais coletivos. E aí a gente pode usar como exemplo de número ordinal, então que indica ordem, numa frase. O primeiro aluno que terminar a lição pode sair da sala. Então eu usei a palavra primeiro, que é o número ordinal. Eu posso usar um exemplo de número cardinal. 2 alunos faltaram ontem. Então eu usei quantidade 2, número cardinal, e a gente vai chamar a palavra 2 de numeral. Eu posso também usar como exemplo de numeral um número fracionário. Por exemplo, metade da sala faltou. Eu usei uma fração, né? Metade, para indicar que metade daquelas pessoas não compareceram à aula naquele dia. Então, usei o número fracionário. Eu poderia pegar uma sala com 30 alunos e dizer 1/3 dos alunos não veio à aula hoje. O que isso quer dizer? Que 10 alunos não vieram. Usei um numeral fracionário. Vou chamar aquela palavra ali, aquele 1/3, se eu fosse fazer uma classificação morfológica, de numeral. Eu posso usar numerais multiplicativos, como por exemplo, o triplo de alunos da sala em relação ao bimestre passado melhorou suas notas. Então eu usei o triplo, eu multipliquei por 3 a quantidade de alunos que foi bem na prova no bimestre passado, por exemplo. Então quando eu uso na frase a palavra o triplo, a palavra triplo vai ser classificada como numeral. Tudo bem? E pra gente fechar, a gente também tem numerais coletivos. O que é um numeral coletivo? É quando você utiliza uma quantidade X de coisas e representa essa quantidade por meio de uma única palavra. Por exemplo, 1 dúzia de alunos faltou a aula hoje. Eu quero dizer que 12 alunos faltaram. Usei um numeral coletivo, que lá na nossa frase, na nossa análise morfológica, também vai ser chamado de numeral. Tá bom? Então, por hoje, sobre morfologia, é isso que a gente vai conversar. Pesquisem, olhem classes gramaticais, estudem bastante e é isso. Um beijo. Tchau. Fé em Deus, nação e o mundo todo em oração. Fé em Deus, nação e o mundo todo em união. Fé em Deus, nação e o mundo todo em oração.